Tô botando mute aqui. Em cima do microfone aí. Mas acho que já tá ligado, né? Todos estão... Não. Olha em cima um pouquinho aí. Se não tem aí. Todos estão ligados, já estamos ao vivo, o pessoal está assistindo aí. Já pegou esse bastidor aí do Júlio tentando achar o botão. Mas é isso aí, rapaziada. Muito bem, muito boa tarde, né? A todo mundo que está acompanhando aqui o meu canal, tive que fazer o meu particular, porque tivemos um pequeno problema com o canal aí do Nosso Avaí, precisava ativar, esperar 24 horas, enfim. Mas é uma live Nosso Avaí, Chapa Avaí Centenário, que a gente prometeu que ia bater um papo aí com o Júlio e com o Bruno, para conversar especialmente sobre o plano de gestão, né? Uma live realmente para a galera saber mais sobre o plano, conhecer as propostas, bater um papo final aí, conhecer os candidatos nessa reta final de eleição, né? A eleição é amanhã, então todo torcedor havaiano compareça na ressacada, aqueles que têm direito a voto, né? Acima de 18 anos, 1 ano de associação e adimplentes com a secretaria, compareçam lá com o documento com foto para fazer a votação. Eu só quero lembrar uma coisa, pessoal, assim, são 2 votos que se dá amanhã, tá? E na cédula vai estar especificado isso, né? Tu vota para a executiva e vota para o conselho. Então, o pessoal fica atento a isso, é um detalhe muito importante. Então, aqui representando o Nosso Avaí, estou eu e também está o meu amigo Fábio Salom. E aí, Fábio? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Xavier. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Nação Havaiana. Chegando aqui na reta final de campanha, avisando aqui sobre como foram os nossos trabalhos. Foi uma honra trabalhar com os candidatos, com todos os envolvidos na campanha. O movimento Nosso Avaí, todos os seus representantes, a gente tem total certeza de que a gente tomou a decisão certa. Tudo que nos foi prometido até agora foi cumprido. A gente teve participação ativa aí no plano de gestão, na campanha. A gente viu cada vez mais de perto a capacidade dos envolvidos e o quanto eles estão preparados para assumir o clube nesse próximo quadriênio. Hoje vamos falar mais um pouco sobre o plano de gestão, seguindo a nossa linha de campanha, que foi desde o início, totalmente propositiva, sem ataques pessoais, baseados apenas, que são os pilares do Nosso Avaí. Ideias, focar em ideias e não em pessoas. E foi isso que a gente fez durante a campanha, os candidatos fizeram e nos orgulham muito. Beleza, apresentado aí o nosso querido Fábio Salom. Estamos aqui com os candidatos aí, o Júlio e o Bruno. Vou começar pelo presidente, né? Candidato a presidente, Júlio Rett. Júlio, boa tarde. E aí, a expectativa para sábado? Como é que tá vendo essa campanha? Boa tarde, Salom. Boa tarde, Xavier, Bruno. E torcedor havaiano, né? Principalmente aí que a gente está na reta final da campanha. Amanhã é a eleição. Parecia que não chegava nunca esse dia, mas está chegando. Das 9 da manhã às 18 horas, o torcedor havaiano vai decidir quem vai ser o condutor do Avaí aí nos próximos 4 anos. Me sinto muito contente de estar aqui nessa live do Nosso Avaí. Um orgulho também representar esse grupo que abraçamos os ideais, né? Assinei uma carta compromisso com o Nosso Avaí, pretendo cumpri-la à risca, mas, como eu sempre falo, isso não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, e não só o Nosso Avaí, mas várias comunidades havaianas aqui também estão convidados a participar dessa gestão. Bom, vamos conversar sobre um pouquinho o plano, né? E é isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live legal. Beleza, nosso outro convidado é o Bruno Comicholi, candidato aí a vice-presidente do Avaí. Bruno, boa tarde. Sua expectativa aí para sábado, enfim. Boa tarde, Xavier, Salom, Júlio. Realmente, assim, finalizando o período de campanha, o sentimento que fica é o de que a gente conseguiu cumprir à risca aquilo que a gente tinha proposto fazer, que era apresentar durante esse período aí, essas 2, 3 semanas, enfim, que durou pré-campanha e campanha, apresentar o plano de gestão, apresentar as propostas que nós construímos coletivamente entre o Júlio, entre o movimento Nosso Avaí, entre tantas outras pessoas que contribuíram para esse plano de gestão, que muito nos orgulha, assim. Eu, às vezes, me pego relendo e reavaliando tudo que foi escrito e fico contente de a gente ter conseguido transportar para o papel as ideias que a gente tinha e sempre debateu durante anos, assim,
daquilo que a gente sempre entendeu que era o caminho correto para o Avaí. E espero e conto com o apoio da torcida havaiana, contamos com o apoio da torcida havaiana para que a gente tenha a oportunidade de transformar em realidade o que hoje é um plano e fazer nesses 4 anos uma verdadeira revolução na gestão do clube, que é o que o clube merece. Com certeza, com certeza. Apresentada aí então a mesa, né, rapaziada que está aqui com a gente, o Jason Pereira, né, dando boa noite aqui, o Guilherme Leal deixou uma mensagem dando parabéns pela bela caminhada até aqui, boa sorte amanhã, viva o Avaí, o Adir José da Silva Júnior, nosso grande companheiro também, orgulhoso de apoiar esse projeto, a campanha escancarou a diferença entre as chapas, Júlio e Bruno levam nossa esperança de salto qualitativo que faltava, obrigado aí ao Adir, Fábio Minato também está aqui, foi um outro grande colaborador, né, de todo esse arcabouço que levou até o plano de gestão, obrigado ao Minato, a Cacá de Paula, nossa grande companheira, também está aqui, Carlos Alberto Júnior, o Adrian Gonçalves, Lucas Cardoso, enfim, tem uma galera aqui conversando com a gente, e a gente tinha falado, né, do começo dessa live, e o propósito é discutir o plano, né? Eu acho que essa semana, com a participação do Júlio, do Bruno, em diversos programas de televisão e podcasts e tal, a gente viu que conseguimos furar aquela bolha de discutir pessoas e discutir ideias, e isso foi muito bem trabalhado, e é isso que a gente vai fazer aqui através do plano de gestão. Então, para quem quiser acompanhar, lá no avaicentenario.com.br tem um plano de gestão, está projetado aqui na tela também, que tem 7 pilares e que é eles que a gente vai conversar. O primeiro, né, que é reaproximação com o torcedor. Talvez, né, Júlio, eu acho o pilar mais importante, por isso colocamos em primeiro, né, e até, Fábio, quando a gente criou o nosso Avaí, a gente ficou surpreso com a quantidade de gente que queria isso. Em vez de pedir, eu quero um Avaí campeão, um Avaí resultado de campo, não, as pessoas queriam voltar a sentir orgulho de presentear o Avaí, de estar no Avaí, e essa reaproximação com o torcedor tem que ser prioridade, né, Júlio? Exatamente. O torcedor havaiano é o maior ativo do clube. É nele que precisamos focar, então, no nosso plano, no número 1, já colocou a reaproximação do torcedor. Esse plano envolve uma mudança total da comunicação do clube, como uma forma do clube se relacionar com o torcedor. E um dos pilares dessa mudança de comunicação é a transparência, que não vai envolver só a questão dos números financeiros, mas sim as ações, os atos da gestão. Uma contratação de um atleta, por que vai construir tal coisa e não vai construir outra coisa, enfim, essas situações o torcedor tem que estar a par, tem que estar... o torcedor é tão apaixonado que ele gosta de fazer parte do clube, e a gente vai tentar aproximar isso, e a estratégia de comunicação é um dos pontos que a gente vai abordar. O segundo ponto seria o Match Day. O Match Day é um conceito assim mais amplo que envolve toda a experiência de jogo. Então, é a ressacada, toda a estrutura da ressacada, a forma com que o torcedor vai para o estádio, o acesso faz parte do Match Day, estacionamento, a segurança, se tem policiamento, se tem a iluminação, está ok, e uma vez chegando no estádio, para entrar no estádio, a parte da catraca, como é que funciona a questão das carteirinhas, como é que funciona talvez um aplicativo com a carteirinha digital para entrar no estádio, se ele tem as informações todas do jogo, uma vez dentro do estádio, se a cadeira dele está limpa, está confortável, cardápio das comidas e bebidas disponíveis, se os meios de pagamento para pagar isso aqui estão de acordo com o que o torcedor tem. Enfim, toda a experiência do jogo, inclusive talvez alguma promoção, alguma atração extra para o jogo, atraindo um patrocinador para dar um brinde para o torcedor, os primeiros torcedores que chegam ao estádio, enfim. Depois transformar na experiência, né? A experiência viver, quebrar esse ritmo de fazer uma relação meramente ligada ao jogo, né? Então, para tu ser sócio, tu vai ao jogo, não, mas criar uma experiência de torcedor, uma experiência de cliente, por que não, nesse produto chamado Avaí e o seu jogo, né, Júlio?
E tomar cuidado também com os diversos públicos que tem o Avaí. Analisando o nosso plano de sócios, a quantidade de mulheres é muito pequena, chega de 10% a 13% é o número de mulheres sócias do Avaí. Só que as mulheres são 51% da população, né? E no mundo como está hoje, assim, sem as diferenças, né? O patriarcado está acabando, tem muito mais matriarcado nas famílias, né? As mulheres passam a ter um papel fundamental e o Avaí tem que olhar para as mulheres. Então, nós vamos ter que fazer uma análise para ver como que a gente traz mais mulheres para ser sócia e para ir para o jogo. Destaque especial também para as pessoas com deficiência. As instalações da ressacada, elas têm que estar propícias para esse tipo de público. Então, na verdade, quando a gente fala de match day e da ressacada, a gente olha para os diversos públicos e precisa ter uma resposta positiva, né? Não adianta a gente ter torcedores com deficiência de locomoção e não ter um banheiro apropriado, não ter uma rampa, não ter todos os equipamentos assim. A nossa legislação brasileira até evoluiu bastante no assunto, pode servir de base para que a gente faça obras na ressacada para abarcar um pouquinho mais esse público também. E não só mulheres e deficientes, mas em geral, diversos, assim, né? O que o Júlio colocou aqui são ações concretas, né? E exemplos de ações que buscam a aproximação com o torcedor, mas essas ações, elas são, na realidade, a concretização de um conceito mais abstrato, que é o conceito de satisfazer o torcedor em todas as ações do clube. Então, esse é o conceito que norteia as ações propostas, mas é justamente isso. Assim, aqui, as ações elas estão exemplificadas. O importante é que o que a gente propõe aqui é uma mudança de filosofia, uma mudança de entendimento na forma como o clube se relaciona com o torcedor. Além de buscar a satisfação do torcedor nas ações que toma, o clube deve procurar gerar uma identificação, né? Gerar o que se fala várias vezes como sentimento de pertencimento, né? Que é fazer com que os atos do clube estejam alinhados com os valores da comunidade local, e, enfim, que respeite a cultura local, que respeite a cultura de jogo que se criou e que norteia e que permeia o universo havaiano. Então assim, partindo de um conceito abstrato, que é esse que eu acabei de trazer, se criam as ações concretas. Claro. E assim, né, o Salum, assim, o futebol, a gente não consegue, obviamente, manejar o resultado de campo. Sim. É impossível. É o imponderável, né? Mas todo o resto, um trabalho bem feito fora de campo, com essas coisas que vocês estão tratando, é possível fazer, sim, independente da bola entrar ou não, né? Então, olhar para esse conceito, né, Salum, enfim, se eu puder promover uma experiência, contribuir mesmo. Assim, claro. Assim, realmente a gente sabe que ainda existe, né, principalmente no futebol brasileiro, assim, ainda existe uma vinculação direta do resultado de campo com talvez a relação que a torcida tenha naquele momento com o clube, mas o desafio é justamente esse. O desafio é conseguir impor nas ações esse sentimento, um sentimento de orgulho, um sentimento em que as pessoas se vejam representadas nas ações do clube, que cada vez menos o resultado de campo interfira na relação das pessoas com o clube. Então, essa pluralidade de ações e perenes, né, e que estejam sempre balizadas nesse conceito, é o que vai cada vez mais diminuir essa correlação entre o resultado de campo e a proximidade da torcida com o clube. E assim, é uma mudança de cultura do futebol, mas toda mudança de cultura ela pode ser feita com muito trabalho, com conceitos claros, e essa é uma das propostas especificamente em relação a isso. Eu vejo que essa reaproximação com o torcedor, ele não é necessariamente um ato, alguma coisa que você faz,
mas sim uma coisa que é uma prática. Sim. Você tem que praticar essa reaproximação cotidianamente. Então, ela tem que ser uma... E isso não é uma coisa do presidente, do vice, mas é uma coisa que tem que ser incorporada por todos os funcionários. A reaproximação do torcedor tem que estar lá no cara que controla a catraca, no cara que controla a segurança, no cara que vende os produtos, na secretaria, quem está comunicando com o clube, Twitter, Instagram, Facebook e outras. É mais uma mudança de filosofia do que realmente uma prática, uma realização pontual. É uma prática. Não, e quando isso estiver internalizado, né, desculpa te interromper, mas uma vez internalizado isso, é natural de que as ações propriamente ditas caminharão para esse lado. Diga lá. E complementando, o futebol tem a peculiaridade, que não tem outros negócios, de ter sempre a chance de reconquistar um relacionamento, né? Se algum de nós, principalmente na parte de match day, de experiência, se algum de nós vai frequentar um determinado restaurante, o garçom te trata com falta de educação, até a comida vem fria, tu nunca mais volta. O torcedor havaiano, ele foi maltratado por tantas vezes e ele tá ali, ele tem jogo na ressacada, ele tá disposto a voltar, aceitar um pedido de desculpas e voltar a consumir os produtos do clube, né? Já tá na hora de acontecer isso, né? Tá na hora. Com certeza, com certeza. Tem bastante gente comentando aqui sobre isso, né? Muita reclamação com relação às lojas, né? Em especial em dia de jogo, acho que é um fato unânime de que fechar a loja oficial em dia de jogo é uma questão impossível, né, para quem quer vender, né? Eu sempre penso assim, o Avaí ganhou o Sampaio Corrêa com gols 44 segundo tempo, virou o jogo, o cara sai dali na emoção, compra de impulso, né? Ele compra, cara, ele vai meter o cartão e vai ver só dali, né, no mês seguinte, então tem que aproveitar isso, né? Bastante gente falando aqui da loja, o debate sobre o Match Day também, aqui o Juan Bonifácio fala também, o Adriano Gonçalves também elogia essa questão da ativação de marcas com os patrocinadores, enfim, mas esse primeiro ponto, né, da reaproximação com o torcedor, né, Júlio, Bruno, é o alicerce de um novo projeto, né? Sim. É o alicerce e a gente precisa praticar isso. E aí eu conto com o torcedor havaiano para passar os feedbacks para a gente, para nos orientar as ações, né? O torcedor estava comentando aí sobre a questão da loja. Uma das coisas que eu acho estranho, assim, olhando os estádios no exterior, principalmente os estádios de beisebol, as lojas são dentro do estádio e funcionam durante o jogo todo e pós-jogo. Exato, intervalo dos jogos. Viradas para dentro, né? Não para fora. Dentro. A nossa, ela é para fora e quando acaba o jogo, fecha. Teve uma vitória espetacular do Avaí, quero uma camisa nova para marcar, para lembrar desse jogo ou para... Enfim, o impulso mesmo de tudo. Então, tá ali, né? Então a loja está fechada. Eu acho que, assim, além disso, tem um ponto nessa questão da reaproximação com o torcedor, que é algo que a nossa amiga Cacá de Paula sempre fala, bate nessa tecla e com toda razão, que é a questão de saber ouvir o torcedor, conseguir entender as dores, as mágoas do torcedor, a vontade. Então, assim, a gente percebe que hoje falta esse canal. Não existe um canal, sequer um canal oficial, ou não existe efetivamente uma relação direta e pessoal do torcedor, do associado com o clube. Então, se o clube não é capaz de ouvir, ele nunca vai ser capaz de entender quais são os problemas e o que machuca o torcedor. Isso que o Bruno trouxe é bem importante, porque isso, vivendo na época de campanha eleitoral, a gente vê o quanto um grande grupo é formado por pequenas bolhas, né? E a época de campanha, conversando com vários havaianos, a gente vê todos os torcedores unidos por uma paixão, que é o Avaí, mas cada um com suas perspectivas de vida, com seus anseios, com coisas que espera do clube de forma diferente. E o desafio é ouvir todas essas pessoas e fornecer a melhor experiência possível, né? E representá-las da melhor forma possível. Praticando essa ação contínua de aproximação do torcedor, ouvindo, recebendo informações do torcedor. Se a gente colocar o componente de inovação, que é uma característica dessa chapa, tecnologia,
a gente pode usar o conjunto de dados que a gente tem sobre os sócios, sobre os torcedores, e a gente vai conseguir ser mais assertivo também nas ações. Então, tem um conjunto de ações que estão permeando essa iniciativa. Sim. Não, com certeza, é muito importantíssimo aqui, a rapaziada tá falando, o Jason aqui, ou não sei se é Jason, é Jason, desculpa, amigo, mas reclamando também das lixeiras, enfim. Ademar Cardoso mandou aqui um abraço, o Wilson Vieira também, boa noite, candidatos a presidente e vice, muito preparados, somando a outros apoiadores ligados e conhecedores do Avaí, como, por exemplo, a Cátia de Paula, faz que a chapa saia na frente. Obrigado aí, o Wilson. O Jaime de Paula, irmão da Cacá, também tá aqui, deixou corações em azul aqui para a galera. Jaime, a gente está contando com ele para nos ajudar no pilar da inovação e da tecnologia. Com certeza, já vamos chegar nesse pilar, porque o segundo, né, e casa um pouco com o apoio ao torcedor, é a transparência, né? A gente tem visto que esse tem sido um dos grandes problemas dessa atual gestão, né? A questão da transparência, e uma coisa que o Júlio lembrou muito essa semana, a transparência não é só publicar balancete, né? A transparência é um conceito amplo, faz parte do compliance e outras atitudes, né? De que mostram que um clube, ele é saudável a respeito do seu torcedor, né? Transparência, Júlio, o que podemos falar? Transparência também é uma prática constante. E já antecipasse aí, né? Não é só para a parte financeira, né? Mas a gente vai organizar para que o Avaí comece a publicar também o balanço social, né? Aí eu conto com o Minato, que tá aí no tá online aqui. Online aí. Responsabilidade de nos ajudar, hein, Minato? Já estou te colocando aí uma tarefa. E organizar isso. Essa questão de você ter o balanço social não é só uma moda, né? Mas é a responsabilidade que o clube tem com a sua comunidade, com as diversas comunidades que circundam o clube. Então, existem comunidades que têm alguma carência, é papel de uma organização como o Avaí suprir alguma situação como essa. E depois a gente presta contas para a sociedade e para o sócio e para o torcedor havaiano das ações empreendidas. Aqui também não é uma ação da diretoria ou dos funcionários do clube, é uma ação do Avaí trazendo o torcedor para esses projetos sociais, né? E a gente tem que mostrar isso de uma forma bem clara e transparente. Mas também envolvendo a questão do portal da transparência, o Avaí até tem no site lá escrito portal da transparência, sim, mas o conceito de transparência que está por trás daquele portal de transparência é muito diferente do conceito mais amplo que a gente vai trazer para a gestão. Hoje, praticamente, ele apenas cumpre a legislação, né? Que tu tem que publicar balanço patrimonial até 30 de abril, se não me engano. Anualmente, né? Anualmente. Basicamente, votar, né? E logo publicar. Não é... Ter uma auditoria, grande, um parecer da auditoria, mas isso aí é o básico, né? É o básico. A gente vai avançar na transparência. Outra coisa que é muito importante para o torcedor havaiano é na composição do elenco, Bruno. Composição do elenco, a gente tem que ter uma transparência nas negociações, o jogador que sai, um jogador que chega no clube. Isso, tempo de contrato, que tipo de percentual que o Avaí tem, se o Avaí vendeu, se o Avaí adquiriu o percentual, tudo isso interessa para o torcedor. Interessa para esse sentido de pertencimento que tu chegasse a citar, né, Bruno? Sim, a gente sabe que o futebol ele é uma atividade econômica e, como tal, tem regras de mercado que fazem com que, em alguns momentos, em algumas situações, exijam a necessidade de resguardar informações até por questão estratégica. Claro. Mas a gente nunca pode tirar de foco que o Avaí é uma associação. Sim. O Avaí não é uma empresa que tem um dono que tem que resguardar a sua estratégia em todos os casos e que tem que... Assim, o Avaí tem por obrigação, por ser uma associação e por ser uma associação com tantos seguidores, tem a obrigação de ter mais transparência do que uma empresa regular. Então, algumas informações, elas precisam ser dadas e não seriam dadas se o clube não fosse uma associação. Sim, não, e assim, claro, obviamente não, o Avaí está negociando... natureza do clube, né? O Avaí está negociando um jogador,
enquanto o negócio não fecha. Tem outros clubes claro. concorrentes que estão Agora, buscando esse jogador. O que aconteceu com a questão do Gabriel, por exemplo? Não precisa haver uma petição para que... Cara, o documento ali diz o seguinte, olha, foi vendido por tanto, o Avaí ficou por tanto, e é isso. Eu acho que isso pode ser uma praxe daqui para frente, né? Vender um jogador, claro, não vai dar detalhes assim, mas olha, o Avaí vendeu, ficou com percentual, o percentual é de quanto... A questão da Comunicar remuneração, mesmo, né? assim, é sempre uma questão sensível, Isso. né? Uhum. Mas efetivamente, e assim, até uma questão curiosa, porque já existe uma obrigatoriedade do clube de publicar o percentual de direito econômico, isso é uma orientação do Conselho Federal de Contabilidade, então, junto com o balanço, o clube já tem que publicar anualmente qual que é o percentual que detém de cada um dos atletas, então, assim, por que não fazê-lo no momento da negociação? Né? É uma informação que ela é pública e tem que ser pública. Pois ela já vai ser obrigado a publicar no balanço, que tu publica ao final, quer dizer, no início do ano, mas relativo ao final do ano anterior, mas fica um hiato de sombra, e a gente precisa botar luz nessa sombra. Claro. E num assunto que tu vai ter que falar, né? Então é uma coisa que o pessoal da contabilidade sempre fala, né? A transparência ela é uma iniciativa, né? Tu tem que se mostrar, tu tem que ter a iniciativa de ser transparente em primeiro lugar, não esperar que alguém te cobre, aí tu vai lá e publica. E ela traz, assim, a prática constante da transparência, ela traz benefícios gigantescos. Não só da forma como o clube, né, a associação se posiciona no mercado, mas como as empresas em geral, os potenciais patrocinadores veem as ações dessa associação no sentido de garantir a transparência para os seus associados. Traz credibilidade. Com certeza, claro. Exatamente. E assim, dá até para dizer que determinadas medidas são até pouco inteligentes para a própria gestão, né? Porque eles trazem para si uma situação que não tem qualquer necessidade. Qual que era o problema em ser transparente, explicar para o torcedor o que aconteceu, por exemplo, no caso do Gabriel? Nenhum, não teve irregularidade, não teve nada, simplesmente informar o seu torcedor o que de fato aconteceu, né? E assim, até sobre a transparência, um ponto importante que comprova o compromisso dessa gestão em ser transparente, eu, o Bruno e o Júlio, junto com o Luciano Kowalski, participamos da comissão de reforma estatutária, que deixou o Estatuto do Avaí, que até uns acusaram de preparar para uma suposta venda que não tem qualquer cabimento, transformar o Estatuto do Avaí dos mais modernos do Brasil, se não do mundo. É um estatuto extremamente transparente, prevendo governança corporativa, compliance, e dotou o Avaí de vários mecanismos de transparência, agora obrigatórios pela gestão, mas até foi um compromisso dos candidatos ir além do que o Estatuto obrigou e criar um portal da transparência. A gente, com o auxílio do Minato, que até uma aula diária, o contato com ele, né, sobre contabilidade esportiva, trouxe diversos modelos assim, que estão no plano de gestão, os torcedores podem olhar, comparar, que realmente vão deixar o clube extremamente transparente e a ter um portal de transparência de verdade, né? Não o que nós temos hoje. Apesar da evolução do estatuto que tu acabaste de citar, obrigando qualquer gestor do Avaí a fazer no mínimo aquilo, o plano de gestão aqui envolve que a gente vê a transparência como um ativo do clube e nós vamos além dessa obrigação, nós vamos fazer um pouquinho mais. Por quê? Por causa dessas questões que o Bruno colocou, com relação à credibilidade. Credibilidade, eu vou ter uma aproximação do torcedor, eu posso trazer um patrocinador, eu vou trazer atletas, porque eles vão perceber que o clube tem esses valores, e esses valores são os valores mais modernos e mais... O patrocínio está intimamente ligado a aproximar marcas, né? Então, assim, por que o Avaí às vezes fica um bom tempo sem patrocínio master, enfim, isso tem que ser levado em consideração, e um pouco é isso, uma grande marca quer se associar a uma outra grande marca que tem os mesmos valores, que preza pela transparência, que preza pela responsabilidade social, enfim, no plano lá, né, tem 4 ações imediatas lá com relação à transparência, não sei se tá dando para ver, enfim, mas tem o item A, né, elaboração de portal da transparência com informações financeiras e não financeiras, né, até tem exemplos ali de clubes que tem isso. B, publicação de todas as demonstrações contábeis anuais auditadas anteriores ao ano de 2012, disponíveis, como realizado pelo Guarani. O Guarani é um dos grandes
exemplos, né, de portal de transparência. C, aplicar o conceito de responsabilidade social corporativa no clube e comunicar por meio da publicação do balanço social, tal qual apresentado pelo Vasco em 2021. Esse é um relatório que vai para além, né, da questão contábil, né, Júlio? Aqui a gente está dando exemplos de boas práticas que a gente está observando no mercado, né? Mas eu vejo o portal da transparência, por exemplo, do Paysandu, é um exemplo, né? Minato até fez um paralelo com outros clubes, Bahia, Grêmio, se eu não me engano, Vasco, enfim, Atlético Paranaense, eu acho que não estava. O Guarani, inclusive, o balanço deles é mensal, né? Não é nem trimestral, é mensal. Mensalmente eles atualizam, né? E a letra D ali, inclusão de um relatório de administração, quando da publicação das demonstrações contábeis anuais com indicadores econômico-financeiros e diagnóstico da temporada. Eu acho que é importante, até só para exemplificar para o pessoal o que significa esse balanço social apresentado pelo Vasco, é que o clube tem não só a questão econômica, como social, como dos seus pilares. Por exemplo, apresentar para a torcida os atletas das categorias de base, que depois vai ser um pilar mais abaixo, como eles estão indo na escola, quantos alunos formados, como está, sei lá, proficiência em língua estrangeira, enfim, várias coisas nesse sentido do que o clube vem fazendo socialmente, tanto pela comunidade quanto pelos seus colaboradores. Uma das ideias que surgiu e eu pretendo implementar no clube é a gente, no início do ano, bater uma foto com todo o elenco e todos os funcionários do clube, todos os envolvidos diretamente que estão trabalhando no Avaí. A gente bate uma foto no início do ano, bate uma foto ao final do ano. E aí a gente consegue aí, dentro de uma publicação que a gente pode trabalhar, dentro do balanço social, ter um acompanhamento. Para a gente personificar também as pessoas e que estão contribuindo. Se o clube contribui, né, é sustentável na sua maneira de ser, e, enfim, isso tudo está no balanço social, né, que é mais do que quanto ganhou e quanto gastou, né, é importante a gente ter isso, né. O próximo pilar, né, no número 3, é um modelo de governança, né, tá lá no nosso plano de gestão também. Governança, vou passar essa pergunta para o Bruno. Bruno, se puder dar um panorama aí do que seria a governança, acho que é um conceito que, embora se fale muito, mas tem muita gente que ainda tem dúvida no que significa isso. Na verdade, assim, é um conceito mais do mercado corporativo, né? Mas que ele pode ser traduzido, eu entendo, assim, nessa questão das associações, como a adoção de boas práticas, né? E de novo, volta para a questão da transparência, enfim, são uma série de atos de boas práticas corporativas que incluem conceitos como responsabilidade social corporativa, enfim, uma adequação integral à legislação, o respeito à legislação integralmente, enfim, a construção de uma relação e a construção de um trabalho entre a diretoria, os conselhos e os torcedores, enfim, conceitos corporativos de atendimento às melhores práticas de mercado, com o objetivo de garantir uma melhora de performance dentro da atividade. Está muito ligado também à questão da organização do trabalho dentro do clube. Você tem ali um instrumento como o planejamento estratégico, que você organiza as ações do clube de médio a longo prazo, né, de 5 a 10 anos, o que vai ser feito, e cada ano, a partir das diretrizes do planejamento estratégico, você monta o plano anual. E aí que você baseia o planejamento financeiro, que se chama orçamento. Então, essas práticas, elas servem para você controlar melhor que trabalho vai ser feito, em que ordem vai ser feito, o que é prioritário em relação às duas iniciativas que são, ao mesmo tempo, paralelas ou concorrentes, né? E também vai servir para que a gente oriente todos os funcionários a ter sinergia de trabalho naquela direção que aquela ação estratégica do plano anual
contempla. Então, tu consegue trabalhar isso e aí tu podes até estabelecer medidas de desempenho e avaliar a entrega do funcionário. Se ele conseguiu cumprir as missões, conseguiu fechar aquele projeto que o departamento dele, ou a área dele, o setor, estava dentro da questão estratégica. Então, você consegue monitorar. Então, essa é a forma de você gerir e todo esse modelo de governança, ele vai trazer a médio e longo prazo um ganho de produtividade e qualidade para as ações do clube, que vai reverter de novo na questão da reaproximação do torcedor, vai reverter na credibilidade, e aqui também tem um componente de TI, tecnologia. Que é a tua área, né, Júlio? Tu que é um cara ligado à tecnologia, né? Não vai minerar Bitcoin na ressacada? Não. Esses dias perguntaram aí numa live, mas também está aqui a gestão financeira, né, Júlio, na questão da governança, né? E muita gente tem perguntado como é que está a situação financeira do Avaí, quais são os primeiros passos nesse quesito, né? Fazer uma auditoria, fazer uma espécie de raio-x, né, e apresentar, obviamente, ao torcedor a situação que tu estás pegando o clube em caso de vitória na eleição, né? Não, essa auditoria vai ser importante porque a gente vai conhecer exatamente o perfil da dívida, né? Quanto que é trabalhista, quanto que é fiscal, quanto que é tributária, quanto que é de fornecedor, quanto é de fornecedor de curto prazo, de longo prazo, e tudo isso aí vai servir de subsídio para montar o plano de ação para que a gente tenha um ano de 2022 com recursos para montar um time para ficar na Série A. Esse aqui é o objetivo. E aí eu preciso conhecer, a equipe precisa conhecer todos os detalhes das dívidas e situação por situação, contrato por contrato, negociar. Tem certas coisas que a gente vai precisar ter um capital para pagar alguma parte e jogar o resto para frente. Tem outras que a gente pode... Tem diversos mecanismos, mas a auditoria ela vai te dar esse diagnóstico. E eu costumo dizer que quanto melhor for o nosso diagnóstico, mais fácil é achar a solução, né? Então, existem técnicas para isso e a gente vai aplicá-las. Salum, o que tu me dizes aí? Olha, acho que eles já foram bem assertivos nesse ponto. A questão de fato de a gente ter uma auditoria para a gente se precaver dos tais esqueletos, né? Ver a situação financeira como um todo concreta para tomar as medidas mais assertivas na gestão. Acho que o Bruno e o Júlio já foram bem nesse ponto e não tenho muito a acrescentar. Tem mais um ponto importante com relação à governança, tá? Que é justamente a auditoria externa. O clube foi, inclusive, um dos itens da rejeição de contas da gestão do presidente Batistotti, a questão a prática que não é saudável de você manter muito tempo uma auditoria cuidando das contas do clube. Então, é de bom tom você trocar a auditoria de tempos em tempos. Então, uma recomendação de mercado, assim, né? 5 anos no máximo, né? Acho. E aí eu coloquei no plano as Big Fours aí, que são as grandes consultorias de mercado. Eu sei que é um pouco mais caro, mas tem uma nacional também muito boa, que é a BDO, que a gente vai procurar em primeiro lugar para que seja uma auditoria nova e uma auditoria que tenha uma perspectiva de mercado. Mas a médio e longo prazo, eu pretendo partir para uma dessas internacionais, né, auditorias internacionais, porque a gente precisa dar credibilidade. E um outro ponto, um dos parceiros do clube, inclusive o dono da empresa, da TOTUS, é um havaiano fanático, acompanha os jogos, já conversei com ele algumas vezes, mas o software de gestão adotado pelo Avaí, implementado lá no Avaí, é a TOTUS. Mas, assim,
tem lá um módulo financeiro de controle, de fluxo de caixa, de orçamento, tudo mais, mas o Avaí não utiliza. Uma subutilização. Subutilização. E a gente vai, antes de trazer uma auditoria de top, a gente precisa fazer o nosso trabalho interno, porque senão eles iriam apontar tantas irregularidades dos nossos controles internos que não. Sim. Então a gente precisa fazer um trabalhinho primeiro em casa. Isso está totalmente os ligado, né, processos, Júlio, os assim, a falar em governança numa empresa, querendo ou É. não de maneira... As práticas de gestão. Boas O práticas. Avaí de gestão. é uma empresa que na Série B tem uns 40 milhões de orçamento, na Série A passa de 80, então são poucas as empresas em Santa Catarina com um orçamento desse tamanho, e a gente tem que copiar práticas dali, né? E a tecnologia, né, Júlio, está muito ligado a isso, né? Não tem como ter essa governança, esses processos em tecnologia, e tu já trabalhasse com isso, né, na implementação desses processos em empresas, muitas delas com dificuldade financeira, para reerguê-las, né? Que tu contasse um pouco dessa experiência para a gente. Assim, alinhar um pouco de expectativas, né? Às vezes as pessoas ouvem, ele vai fazer isso, fazer aquilo. Cara, eu não tenho uma varinha mágica que plim e resolve, né? O que a gente vai ter é dar um passinho cada vez, ir avançando e mudando a cultura organizacional. A partir do momento que o presidente da empresa, né, o CEO da empresa, começa a usar as ferramentas de orçamentação dentro de um sistema integrado, tipo da TOTOS, né, o diretor, quando vai conversar com o presidente puxa lá a planilha do sistema e começa a conversar com ele. Ele assim, eu tenho que dominar esse negócio. Cascata, não tem jeito. Aí o diretor vai falar com o gerente, e o gerente vai falar com o funcionário, e aí a coisa começa a funcionar. Mas isso é um processo lento, é um processo de conscientização, é um trabalho de formiguinha dentro da gestão. Então a gente vai iniciar várias iniciativas visando essa transformação, mas a gente não pode esperar que isso é uma coisa da noite para o dia. A empresa tem 98 anos, os processos estão arraigados, tu não troca uma cultura assim de uma hora para outra. Mas a minha experiência mostra que se a alta gestão apoiar e tiver um trabalho bem sério, em pouco tempo, digo 2 a 4 anos, a gente consegue fazer uma mudança significativa. E aí sim, para o próximo presidente, né, no próximo mandato, ele pode contratar uma auditoria internacional dessas 4 aí para que as contas estejam auditadas e gerem maior credibilidade. É isso aí. Eu vou aproveitar a altíssima audiência aqui para reforçar os recados lá do começo da live, né, pessoal? Então, hoje é sexta-feira, dia 3, a eleição é amanhã, tá? No dia 4, das 9 às 6 da tarde, das 9 da manhã às 6 da tarde. Todo sócio acima de 16 anos, com pelo menos 1 ano de associação e adimplente com a sua mensalidade, tem direito a voto, tá? Leva o documento com foto e preste atenção, são 2 votos, tá? Tu vai votar para presidente e vice, né, num voto, e tu vai votar para o Conselho Deliberativo num outro voto. Então, não esqueça de preencher tudo, vai estar na mesma cédula, né? Então, preste atenção nesse quesito. Não esqueçam, tá, pessoal? Porque é lá que vai se decidir. Então, a gente conversou durante a semana, estamos aí 2 semanas na pista e nas redes sociais, mas se o sócio não for lá amanhã e depositar o seu voto, outro vai decidir por ti. Não tem como se abster nesse momento. Quem está aqui no chat também é o Ariel Pranteda, nosso grande companheiro lá diretamente da Buenos Aires, desde a nublada Buenos Aires. Live internacional, então. Ele sempre dá o seu boletim meteorológico da capital portenha. Tá nublado lá, segundo ele. Ele pergunta aqui do Claudinei se vai ficar, enfim. Claro, a gente não vai entrar nesse assunto tão especificamente, mas o próximo item, né, que é o item gestão técnica do futebol, item 4, lá no plano de gestão da Chapa Avaí Centenário. Ô, Salum, tu que também participasse bastante desse quesito, vou começar por ti agora fazendo um revezamento. O que esperar dessa gestão técnica do futebol? É que não dá para ver, infelizmente, mas... Vai lá, Salum. Mas ajuda a gente. Tá. Sim. A principal parte da gestão técnica do futebol, o que a gente vai iniciar, o que a gestão vai iniciar, é a criação do DNA Avaí.
Claro que isso não acontece da noite para o dia, é um processo, mas entre todos os pilares do clube a gente vai buscar o DNA do torcedor. O que o torcedor quer ser representado, principalmente tanto na parte do pertencimento do torcedor, mas o DNA não vai ser simplesmente o time, vai ser todas as práticas e ideais que vão nortear o clube. Dentro de campo, a gente vai ter uma filosofia que represente o torcedor, e isso vai partir desde as categorias de base. Também, passando na gestão técnica do futebol, a gente vai fortalecer o NIF, que é o principal pilar da gestão, a inovação e ela dentro do futebol. Hoje o NIF do Avaí, ele é mais voltado, faz um bom trabalho, mais voltado principalmente para análise do adversário e análise do próprio clube. A gente quer fortalecer o NIF, para que, dando todas as ferramentas de tecnologia, para que ele faça também uma análise de mercado, seja para a contratação de atletas, para a categoria de base e para o futebol profissional. Pode ir. O que é? Ah, tá. Desculpa, TV ao vivo é assim. E com esse NIF, integrado por todos os setores, vamos definir um processo de contratação de atletas. Fazendo um paralelo existem muitos clubes mais abonados financeiramente que, fazendo paralelo com uma guerra, é aquele tiroteio. Eles podem gastar quantas balas precisarem. O Avaí precisa de um sniper. Cada tiro tem que ser certeiro. Então a gente vai definir os pilares de contratação, ver o perfil técnico e tático do jogador, vamos ver o perfil, a parte física, a parte psicológica, o aspecto social, para que essa contratação seja assertiva e ele cumpra em todos os requisitos a função do clube. Porque o que o Avaí precisa? Precisa garimpar atletas para que deem retorno técnico e depois retorno financeiro. E esse vai ser o caminho do clube. Ô, Júlio, talvez, né, depois do presidente, o gerente de futebol, né, o executivo de futebol é o cargo mais importante do Avaí, né, sem sombra de dúvida. E muito se falou nos últimos anos aí com relação à autonomia. Teve autonomia, não teve autonomia. Na tua gestão, departamento de futebol, executivo de futebol, qual vai ser o comportamento dele nesse quesito, né? Essas questões de definir treinador e tal, autonomia total, vai conversar com a gestão, enfim, como é que tu pretende trabalhar o futebol? É um cargo-chave, né? Apontasse muito bem, o diretor de futebol, ele tem que ser uma pessoa que preencha esse perfil que o Fábio acabou de descrever, né? A gente criou a questão do DNA Avaí, significa qual é o nosso modelo, modelo de perfil de jogador, de estilo de jogo. E aí, para você implementar essa situação, tu precisa ter um diretor de futebol e toda a equipe dele também alinhada com essa mesma filosofia. Se a gente vai dar um protagonismo no NIF, né, e usando dados de atletas nossos e de outros clubes, de profissionais e de base, para que a gente faça a composição de um elenco melhor, tá? Todos os profissionais envolvidos nessa tarefa, não só o diretor de futebol, mas o gerente de futebol, o técnico de futebol, o técnico do sub-20, do sub-18, toda a base, eles vão ter que trabalhar em sinergia. Uma das ideias aqui é que o estilo de jogo adotado já no sub-14 seja um reflexo do que vai ser adotado no profissional. Quando esse atleta for formado nesse estilo de jogo, quando ele chegar no profissional, ele vai ser não vai ter adaptação, vai ser uma coisa natural. Ele vai estar muito treinado para aquele estilo de jogo. Então, é fundamental, né? E aí o papel do gestor é escolher as pessoas certas para o lugar certo. É fundamental essa contratação desse diretor de futebol com esse perfil, né? E a questão do DNA havaiano que a gente coloca aqui, sentir que as outras chapas também gostaram, estão usando até a mesma expressão que a gente está usando de DNA havaiano. Então, já é um ponto interessante que eles estão concordando com nossa ideia. Bem, né? E sobre a definição ali do processo de contratação de atletas, isso é bem importante. Esse processo tem que ser bem definido, partindo de cima do próprio executivo,
para que os processos sejam bem definidos. Por exemplo, não dá para a gente, no futebol de hoje, a gente definir o protagonismo da contratação pelo treinador, por exemplo. A gente, claro, pretende fazer um projeto que o treinador tenha continuidade no trabalho, mas acontece a rotatividade. Então não pode, o treinador chega num clube, indica 8 jogadores, o clube simplesmente acolhe esses pedidos. Daqui a um tempo o treinador, seja por um projeto pessoal dele ou do clube, vai seguir seu caminho e os jogadores estão aí com contratos longos e não se adequam à filosofia do clube. Então o treinador ele pode indicar determinado jogador e ele pode ser contratado, mas ele vai ser contratado porque o NIF avaliza essa contratação e todos os profissionais envolvidos vão ver que esse jogador vai representar o DNA Avaí. E sobre esse DNA Avaí, como foi falado, é um processo de longo prazo, mas quanto mais a gente tiver isso bem definido, desde as categorias de base, desde o início, a gente vai criar atletas com esse modelo e vão fazer que a gente tenha que contratar o menor número de atletas possíveis, porque o atleta da base já vai ser formado com esse DNA. E essa filosofia tem que ser seguida pelo departamento médico, pelos os fisiologistas, os psicólogos, todo o staff que vai estar vinculado ao futebol tem que ter sinergia. É uma metodologia, né, Bruno? Porque a ideia é trabalhar com dados, com análise de números, enfim, quem comandar o departamento de futebol tem que ter essa cabeça, não adianta ser um cara que ignora esse tipo de processo, né? E vai valer para todo mundo que estiver trabalhando com futebol, né? Sem dúvida, até assim, a criação do DNA e a criação do estilo de jogo, do modelo de jogo, enfim, como queiram, ela tem que estar também lastreada e também pensada no modelo de negócio, entre aspas, do Avaí. Claro. Se o Avaí se posiciona no mercado do futebol como um clube formador, e em razão de ser um clube formador, um clube que vende atletas, e se o clube pretende, como estratégia, se valer dessa formação para angariar recursos, né, conseguir fazer vendas que gerem mais receita para o clube, para que possa se investir mais, né, entrar no tal do círculo virtuoso do futebol, a construção desse modelo de jogo, desse sistema de jogo, e a construção do DNA havaiano, ela também tem que estar alinhada com os mercados que o clube pretende atingir. Esse é um processo também que não é da noite para o dia, mas assim, se o mercado comprador, que é o mercado que o clube também pretende atingir, ele tem um estilo de jogador, um determinado biotipo, enfim, características de jogo, faz todo sentido que a formação desses atletas atendam a essa característica de mercado. Então, assim, isso tudo parte do princípio de o Avaí se posicionar no mercado do futebol como um clube formador. Tem todos esses, e assim, isso passa pela necessidade de se reavaliar, por exemplo, o Sub-23, né, que assim, a cada ano não se sabe se vai ser formado ou não, como vai ser formado, a gente percebe estratégias diferentes para cada ano, então, determinado ano são atletas que estão finalizando a formação, e outros são atletas que são contratados para pegar ritmo e eventualmente serem aproveitados no time profissional. Então, essa estratégia por exemplo, do Sub-23 é algo que precisa ser considerado também nesse modelo que o clube pretende adotar para o departamento de futebol. E o cenário financeiro também, né? O cenário financeiro, que também, assim, a gente sabe que comparado aí é muito simples e é muito fácil a gente analisar os valores de receita dos principais clubes brasileiros quando comparados com o do Avaí, principalmente no cenário de Série A. Então precisa ser muito competente, muito assertivo
para conseguir competir em igualdade assim, conseguir ser competitivo num mercado que os teus competidores têm mais recursos que tu tens. Não, e vai ser também um trabalho que vai até linkar com o que a gente está falando lá no começo, né? De comunicar para o torcedor, né? O torcedor muitas vezes tem o perfil de achar que jogador de nome equivale, jogador medalhão, ou até mesmo aquela velha ideia de espera jogar primeiro, depois a gente vê. Não, o Avaí não pode se dar o luxo de trazer um cara para ele fazer teste aqui, né? E recebendo salário. Então, talvez a partir do próximo ano, e a gente espera isso, de que surja um jogador que passou por uma análise criteriosa, técnica, mas que às vezes aos olhos do torcedor não seja aquele que ele estava esperando, é que tem isso, né? Às vezes aquele cara que está em evidência, né, num time grande até, como já aconteceu no Avaí várias vezes, os exemplos são muitos, né? Que o torcedor se enche de paixão, mas é um cara que já não entrega mais aquilo que entregava anos anteriores, né? Diga. E que fique claro que ninguém despreza os jogadores experientes ou nada do tipo, a gente tem vários exemplos que estão auxiliando muito o clube, e é tudo uma mescla, né? Mas o que se vê no mundo do futebol, que às vezes é um grande erro, os clubes fazem um trabalho sustentável, garimpam atletas, formam jogadores, têm um retorno técnico, têm um retorno econômico e passam para outro estágio, passam com esse retorno econômico a buscar jogadores de nome, né? De nome, sim, basicamente. E esse não é o caminho. O caminho é fazer eles mudando a filosofia, praticamente. Eles mudaram a filosofia que deu certo buscando outra coisa. Não, esse é o caminho sempre. Tu garimpar, tu formar, tu ter retorno técnico, retorno econômico e repetir o processo para que isso seja um ciclo sustentável. Com certeza. E vai casar aqui com o nosso próximo item, né? Que é aqui do plano. A gente vai fazer um pequeno adendo, porque ainda pertence ao futebol, né? Ou pertence ao futebol, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, que é a categoria de base, né? Tá um pouco ali para baixo. Mas categoria de base, além de formar jogadores, é também uma fonte de renda, né, Júlio? Assim, o Avaí tem que ter uma ideia de vender alguém. Infelizmente, a realidade do futebol brasileiro é essa, né? O Avaí não vai conseguir ser uma ilha isolada do restante do futebol brasileiro. Mas a base tem um papel primordial também nesse futebol, né? Já que estamos fazendo a transição aí do futebol profissional para falar da base, né? Um assunto que permeia os dois ambientes ali é justamente como fazer a transição de um atleta da nossa base, formado pela nossa base, para ser aproveitado no profissional. Então, a composição do elenco, por exemplo, o Zé Marcos, né, o nosso zagueiro lá que é da base, como é que ele entra num time profissional? Se eu contratar 3, 4, 5 zagueiros figurões de mercado, esse jovem ele nunca vai ter um espaço. Então eu preciso na composição do elenco a gente observar como que funciona essa questão da transição, né? Se a gente tem um atleta formado em casa e a gente confia plenamente no potencial desse atleta, nós temos que achar um espaço para que possa desabrochar, né? Claro. Fazer o futebol dele render. Então esse também é um desafio que permeia entre base e profissional. Agora, falando sobre a categoria de base, eu acho que isso aí é o principal sustentáculo do clube. Né? A geração de atletas e que depois vão servir para o nosso profissional e posteriormente, num ciclo que o Salum estava falando aqui, de venda. E essa venda ela vai gerar o caixa que não está vinculados à competição, ou a patrocínio, ou a programa de sócios, ou a ingresso, ou a outras fontes alternativas de renda. Ela é uma fonte de renda importante e assim, a gente não pode ficar contando orçamento com venda de jogador de base, porque senão eu gasto na frente e não executo a venda. Pior ainda, né? Contando com o percentual que eu tenho de um terceiro, né? Vou contar que um clube vai vender para o outro. O grau de incerteza de eu conseguir vender, do clube conseguir vender um atleta de base ou um atleta profissional formado na base, que você tenha os direitos econômicos quase completos ou uma grande parte, já é uma incógnita.
Tu não sabe por quanto vai vender e se vai vender. Ainda maior a dúvida é quando o atleta ex-base do Avaí pertence a outro clube, ou você tem uma parte do direito econômico dele, quando que aquele clube vai vender e para quem e a que preço. Então, tu não tens nenhuma base de previsibilidade com relação a isso. E as coisas têm que casar, né, Júlio? Porque assim, ó, hoje, né, foi aprovado no orçamento para 2021 15 milhões de reais em venda de atleta, né? Mas qual atleta o Avaí colocou na vitrine ao longo desse ano? Sim. Então, essa conversa entre a gestão e o departamento de futebol, e aí chegando ao departamento técnico, ela tem que existir. Isso não é uma interferência no trabalho, mas acho que tem que chegar, olha só, a gente tem esse dinheiro aqui que nós precisamos, então quem é que nós vamos colocar na vitrine? Porque nenhum clube vai bater no Avaí, olha só, tens alguém aí? Não, eles vão já de olho em alguém que está jogando. Não, e existe uma lógica de mercado assim, nesse fortalecimento das categorias de base. Esses relatórios assim que são publicados principalmente na Europa, Deloitte, KPMG, eles quando avaliam as receitas dos clubes, eles categorizam em 4 diferentes receitas, né? Que é a TV, o comercial, o match day e a transferência de atletas. Então, assim, se a gente transportar essa mesma categorização para o futebol brasileiro e especificamente para o Avaí, a gente vai perceber que a receita de TV, os contratos de TV no Brasil, eles são praticamente um contrato de adesão. Então, assim, lógico que há trabalho a ser feito, lógico que tem a lei do mandante aí que pode alterar alguma coisa, mas via de regra, o clube tem uma margem muito pequena para conseguir alterar essa sua receita. O comercial, certamente, a gente vai chegar lá, né, e tratar porque é um dos pilares do plano de gestão, então as receitas comerciais, elas podem ser majoradas, elas com o trabalho serão majoradas, mas elas também têm um teto, porque o clube tem um potencial de consumo, tem um potencial de atingimento, então ela tem um teto e ela tem uma curva de crescimento mais demorada. O Match Day é a mesma coisa, assim, a gente já falou sobre o Match Day e, assim, não só melhorar a experiência, mas trazer mais recursos para o clube através dessas medidas, né, e no Match Day, nesses relatórios, também estão incluídos os planos de sócios, assim, estão nesse conceito, mas, efetivamente, é na transferência de jogador que o trabalho do clube pode gerar uma diferença muito grande, né? Então, ali é onde pode estar uma diferença ali é onde o trabalho do clube efetivamente pode gerar em um prazo menor um aumento de receita. E aí, nessa linha do que tu estavas falando, Xavier, assim, que tipo de trabalho faz o clube, né? Os clubes em geral, mas especificamente o Avaí, para conseguir gerar receita com venda de atleta. Assim, historicamente e analisando os clubes do Brasil, a transferência de atleta representa 20% a 30% do orçamento, né, do faturamento dos clubes. Então, é até assim, uma loucura pensar que não há estratégia pensada e não há ações pensadas para conseguir atingir esse 20% a 30%. Então, sei lá, todos os clubes têm um departamento de marketing estruturado, né, ou procura se estruturar assim, se dá relevância, o mercado percebe, os clubes em geral percebem a importância de um departamento de marketing, a importância do departamento comercial. Mas por que não há um departamento comercial do futebol? Por que não existe essa preocupação específica em garantir essa receita através de ações em que o clube seja proativo? Porque a realidade que a gente percebe hoje é assim, o clube, ainda que faça todos esses atos, ele coloca o atleta e fica torcendo para que alguém veja, um empresário, quando clube. Não acontece por acaso, né? Por necessidade, botou o menino, ele correspondeu. Né? Então, assim, há que se pensar
e isso é algo que está sendo gestado assim, em estratégias para que o clube seja proativo e tenha um viés comercial também no futebol. Ele precisa alcançar essa receita. E isso é um ponto bem importante que o Bruno tocou, que é só analisar os 4 maiores atletas revelados pelo Avaí recentemente. O Rafinha. Qual foi o retorno técnico que o Avaí teve com o Rafinha? Nenhum, ele não jogou no profissional. No profissional ele não jogou. Foi um trabalho de scout de outros clubes que buscaram o Rafinha. E o Avaí estava com o Pires na mão, aceitou o que deram, né? Exatamente. Não foi nem uma venda programada, vamos dizer assim. O Wallace também não jogou, foi uma negociação com o Grêmio. O Gabriel teve pouquíssimo retorno técnico, ele era reserva na Série B de 2016, que o Avaí conseguiu acesso. Quem deu maior retorno técnico foi o Guga, que foi titular na Série B de 2018. Então, o Avaí parece que não foram vendas trabalhadas, foram vendas porque eram grandes joias da base e que são trabalhadas essas negociações pelos clubes compradores. Ao mesmo tempo, o Avaí tem que ter espaço dos atletas da base no time profissional e também faz parte do trabalho do departamento profissional trabalhar essas vendas. Por exemplo, um atleta, atualmente o Lourenço, atleta polivalente, com força, tem feito grandes partidas, tem tido bom nível de atuação. O Avaí tem que fazer uma boa gestão de contrato desses atletas, nunca trabalhar, expô-los na vitrine com um contrato próximo do vencimento e trabalhar em nos mercados com a desvalorização cambial. O Lourenço, só apenas exemplificando, dentre outros atletas, né? Essa venda pode ser trabalhada para o mercado externo, ele cabe em vários times e é o perfil do atleta que os clubes de fora estão buscando. Esse é um caminho diferente que foi feito para o Guga, né? O Guga a gente vendeu para um time de projeção nacional, o Atlético Mineiro, e possivelmente o próximo passo do Guga é para o exterior. O Avaí pode usar um atalho e vender esse jogador para o exterior. É isso que você está falando, né? Exatamente. Não, é claro, e o perfil, né? E assim, quando eu falei dos 15 milhões, eu não acho um valor tão absurdo por causa do câmbio, né? Então, um jogador que venda por 1 milhão de euros, pô, já dá quase 7 milhões de reais, é metade do previsto. Mas eu senti que esse ano aí faltou isso, né? Quem é que esteve à boca de ser vendido? Ninguém. O Avaí não colocou ninguém na vitrine. Uma dissonância, né, entre o orçado e o trabalhado ali efetivamente, exato, né? Não, e assim, isso é claro, não é uma crítica ao trabalho do Claudinei, porque a gente sabe até que, enfim, claro que ele tocou, acho que bem, o elenco, com todos os problemas que teve, né? Isso é uma coisa que deveria ser da gestão aí de cima para baixo. Agora, ainda na questão do futebol, né, tem um outro ponto que é importante, que gerou muita conversa, foi a questão do futebol feminino, né? Houve a parceria com o Kinderman, ainda existe, mas a gente sabe que ela tá abalada, o Kinderman anunciou o encerramento das suas atividades, mas a partir de agora, né, e o Avaí tá na Série A do Campeonato Brasileiro, não tem como fugir, o Avaí tem que ter um time feminino, né? Qual que é o plano da chapa aí para esse quesito, né, pro futebol feminino? Dentro do nosso plano, a gente entende que o futebol feminino ele chegou para ficar, tá? Eu acredito muito no potencial desse tipo dessa modalidade, digamos assim, né, futebol feminino, que tenha um televisionamento, que os clubes participantes recebam recursos da TV, que tenha a atração de patrocinadores, premiação dos campeonatos, né? Então essa é uma tendência, não existe estruturado isso aí ainda, mas eu acredito que a gente vai ter um futuro muito, muito próximo, com valores significativos, eu quero dizer, né? Mas essa parceria que o Avaí tem com o Kinderman, a nossa intenção é retomar essa parceria e que o Avaí mantenha o time em Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Essa aqui é a questão. Mas é claro que não depende só do Avaí, tem uma negociação com a própria família Kinderman, né, que já, de certa forma, já demonstrou que não quer continuar com o futebol feminino e que, dependendo do acerto que fizer com o Avaí, a gente vai ficar com essa vaga e tocar. Mas pela própria situação que você mesmo levantou, Xavier, que é a obrigação do Avaí manter um clube, caso não consigamos ter sucesso nas negociações com o Kinderman,
nós vamos ter que montar um time do zero e começar lá na série A2, né? A2. Mas eu acho que mesmo a questão marca Kinderman não ser aderida, mas eles têm um know-how, né, uma comissão técnica, um gestor de futebol feminino com muita experiência e que pode ser talvez o pilar aí, né, a base desse novo projeto. Não só o gestor, mas toda a equipe técnica que lida com o clube e aquele know-how de atrair atletas, de formar atletas do futebol feminino. Isso aí é muito importante. Eu estava, assim, a gente escuta muito essa questão sobre a obrigatoriedade, né, do futebol feminino, mas pode ser visto como uma obrigação, mas pode ser visto como uma oportunidade. Com certeza. Eu estava lendo um relatório desses que tratou sobre, assim, qual é o racional por trás desse investimento, né, e dessa, de certa forma, não sei se imposição é a melhor palavra, mas dessa política que ela foi gestada na FIFA. Então, assim, a FIFA, em um determinado momento, ela colocou, né, o futebol um sistema estruturado, então ela colocou como obrigatoriedade para as suas confederações nacionais desenvolverem e incentivarem o futebol feminino. E o racional por trás está na forma como as pessoas consomem o futebol, na mudança do consumo de futebol, e especialmente numa avaliação de que o futebol é um universo ainda muito masculino. O Júlio mencionou, assim, metade ou mais da metade da população é de mulher. Além disso, as mulheres são, em regra, as que determinam as despesas dentro de uma casa. Então, existe um interesse de que as mulheres se familiarizem e passem elas também a consumir o futebol e a incentivar o consumo do futebol. Produtos licenciados, jogos, match day, enfim, tudo aquilo que permeia a indústria do futebol, ela, a partir do momento que se tem a simpatia da mulher em relação a essa indústria, se aumenta o faturamento. Então, é uma estratégia comercial, mas que tem esse viés social e de atrair cada vez mais simpatizantes, enfim, para esse universo. E uma das estratégias é a adoção de forma mais constante do futebol feminino. É um outro público, né? Assim, o público que assiste o futebol masculino, ele pode também aderir ao futebol feminino, mas o que se busca ali é a criação de um público que não existe. E o Avaí pode ser pioneiro nisso, né? Porque Sim. Já começa com um projeto vencedor, né? Que é o projeto do Kinderman, e que não é simplesmente emprestar o nome e a marca, cumprir o tal requisito da CBF e pronto, né? Não, dá para trabalhar e ele ser sustentável, né? Inclusive ter patrocínios em camisa próprios para o feminino. Enfim, eu acho que esse projeto ele tem uma capacidade de expansão grande e o Avaí pode ser pioneiro nisso, né? Pode ter essa ideia. Agora... E na cidade é um mercado inexplorado ainda, né? Claro. Então, assim, aquela menina que está ali tateando, vamos dizer assim, para aderir a algum projeto, se ela vê que o Avaí é um clube que valoriza o futebol feminino, que tem espaço, que tem escolinha feminina, que trabalhou isso, a chance dela migrar e ser uma torcedora havaiana e possivelmente uma sócia daqui para frente é muito grande, né? E tem o caso da menina, da filha do Fabiano Linhares, que não tem espaço para jogar com as meninas, ele tá jogando com os meninos, né? Então, também é uma forma de a gente proporcionar uma oportunidade de geração de talentos aí para o futebol feminino. E complementando exatamente o que o Bruno tinha falado, que não é só pela obrigação, é pela questão social, mas não só por isso, é pela realmente a possibilidade de se atingir novos públicos e angariar novas receitas. E a modalidade do futebol feminino é muito nova, né? Salvo engano, é de 71, e a gente está vendo o sucesso que está sendo de audiência. Se olhar a Liga dos Campeões da Europa feminina, sucesso de audiência e de público. As ligas na Inglaterra, na Espanha, no mesmo sentido. A Copa do Mundo de
19? na França. É um, 19 é um esporte diferente, né? As pessoas que consomem não são as mesmas que consomem o futebol masculino, o público, assim, a estratégia comercial é diferente, então é isso, é uma oportunidade. E a aceitação tem sido muito grande. O Avaí saiu na frente, acho que foi pouco explorado pela representatividade da marca, a parceria com o Kinderman, que foi excelente, e o caminho é seguir. Se não der com a parceria do Kinderman, como o Júlio falou, com um projeto próprio. O Xavier, e tem uma questão que permeia aí a questão do futebol feminino, mas também as categorias de base e também o profissional, é que o Avaí tem um centro de treinamento que tem 3 campos e se localiza na Ressacada, né? Só que tem quantas categorias diferentes atuando, quantas equipes diferentes atuando. Se tu colocar mais o feminino e talvez a base do feminino nesse ambiente, a gente vai precisar de ter um espaço de um centro de treinamento. Então, claro que o primeiro desafio é resolver as dívidas, é montar um time competitivo, mas também é um dos desafios dessa gestão achar uma forma de a gente ter um CT adequado para todas essas iniciativas aí. E assim, Júlio, tem até uma pergunta de um colega aqui que eu acabei me fugindo, né? Ele pergunta das receitas, né? Onde buscar mais receitas e, claro, para fazer um novo CT ou adequar o CT que a gente tem a essas categorias, precisa de dinheiro, né? Dinheiros, muitos. Da onde vai vir esse projeto? O que tens pensado já para essa questão da ampliação da estrutura? Nós temos que usar a inovação e a criatividade para buscar novas fontes de receita, né? Uma delas que está no plano é a possível monetização das redes sociais, né? Para a gente ter esse movimento que tem dentro das nossas redes sociais. A própria reaproximação do torcedor deve aumentar o nível de interação e a qualidade de interação do Avaí junto às redes sociais. Licenciamento de produtos, conseguir ficar na Série A e ter uma premiação pela colocação, quanto mais alto, mais premiação, passar nas fases da Copa do Brasil, que é uma competição que dá um recurso, ficando na Série A para o ano que vem, de repente, beliscar uma participação numa Sul-Americana. Então, são todas alternativas de receita. Várias estão dependendo de uma performance em campo, várias dependem de uma performance da equipe de comunicação, da equipe comercial, né? E aí, eu não sei se a gente vai pular já para o último item do projeto, que é a parte comercial, mas a parte comercial casar, né? É um dos pilares para essa diversificação de receitas. Claro, claro. Quer pular ou a gente vai para a inovação? Acho que tem tudo a ver também, né? Vamos lá. Porque o próximo item, o item 5, é a inovação, né? E, enfim, tem tudo a ver com a formação de vocês, com o que vocês já trabalham, enfim. E o que a gente pode esperar da inovação nesse quesito, meu querido Júlio? Tenho falado nas entrevistas, né, e vou explicar um pouquinho melhor. Eu falo de organizações exponenciais. São organizações que crescem e conquistam mercados baseado em tecnologia. Ou são indústrias tradicionais, fortes no mercado, que usam a tecnologia para alavancar novos negócios e crescer. E a ideia aqui é que o Avaí não seja diferente disso. A gente tem que usar a tecnologia no dia a dia, não só na gestão do futebol, que é o nosso carro-chefe, que é a razão de ser do Avaí, mas também na gestão. Aí eu falei da TOTUS, dos sistemas de controle, falei da questão de avaliação de desempenho, mas também na reaproximação do torcedor, usando as tecnologias de informação para conhecer melhor e poder ser mais assertivo na comunicação. Ao mesmo tempo, para você captar bons jogadores, seja na base ou seja no profissional, usar as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, Big Data, Data Mining, vários outros mecanismos que a gente pode
utilizar para alcançar esses objetivos. Também, na busca de recursos alternativos, a gente pode usar a tecnologia, né? Melhorando, por exemplo, a nossa loja online, né? Tendo uma entrega dos produtos, aproveitando notícias do clube, né? Por exemplo, um treino pode gerar um clique em cima de uma camisa de treino, que pode gerar um desejo de um sócio ou de um torcedor e fazer a venda e no dia seguinte estar na casa dele. Sim. Né? Então, a tecnologia tem que permear todas essas questões, né? Não só, eu falei da gestão, eu falei da captação de atletas, mas também, por exemplo, na parte de prevenção de lesões ou alguma questão tática que ajude o time a vencer. Enfim, tem várias iniciativas aqui. Eu acho que em relação ao plano de gestão, né, Júlio, a grande inovação, assim, em relação a esse aspecto, é a criação de um departamento de tecnologia. Então, a criação desse departamento é o que é o primeiro passo para que a gente consiga atribuir aspectos de inovação em vários níveis, no futebol, no comercial, no relacionamento, enfim, em todos os aspectos de que tratam a vida do clube, né? O Ariel até tá perguntando com relação ao naming rights, né, do estádio, é um potencial também para ser... É uma alternativa de receita, sim, o Ariel tá certo. Para ser feito, né? Eu acho que acima de tudo, né, Salom, o Avaí tem que cortar um pouco esse intermediário dessa ideia de que Deus te fez havaiano, então é tua obrigação vir aqui e meio bater ponto, né? Por exemplo, a gente sabe que a ressacada fica no sul da ilha, é difícil, né? O cara no meio da semana ir lá. Então, aproveitar isso, né? Porque às vezes o desconto do sócio, mas tem que ir lá na loja. Então, a tecnologia pode estar muito aliada, né? Quem sabe aderir a uma grande loja de departamentos que faz a logística, a entrega, né? Enfim, parceria e criatividade, né? Porque não dá para ficar, né, fazendo a mesma coisa sempre, né, o Salom? E essa questão também foi algo que a gente do nosso Avaí teve bastante adesão, né? A experiência do torcedor não se resume ao match day, né? Se resume a todas as interações que ele vai ter com o clube, né? Não quero parafrasear o Júlio, vamos deixar ele falar a famosa frase do louco. Fala você. Eu já cansei dela. Eu acho que eu aprendi agora. Louco é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É essa, Júlio? É essa mesmo. E é perfeito. O que ele fala, não dá pra gente provar e manter as mesmas práticas esperando resultados distintos, né? O caminho é esse, inovação é o caminho, o Avaí precisa ser disruptivo, precisa fazer as coisas diferentes para poder competir no mais alto nível com quem tem receitas muito maiores. Isso é inevitável, né? Então, assim, por exemplo, o Avaí está na Série A, vamos competir em orçamento? Não dá. Vamos competir em tamanho de mercado? Não dá. Não dá. Vamos competir em grupo de jogadores, né? Força do elenco, enfim, não dá. Então, tem que ser criativo, tem que ser assertivo e, cara, só com novos processos tu vai conseguir isso, né, Júlio? E para isso, entendendo cada vez mais o ambiente e o ambiente ao qual vai estar exposto e a situação que está envolvida. A gente precisa conhecer quem são nossos adversários, ter uma análise competitiva e quem é a gente mesmo, quais são as nossas deficiências e quais os nossos pontos fortes. E com inovação, a gente alcançar os melhores resultados possíveis. Tem um ponto interessante aqui que está permeando toda a nossa conversa, que é, se a gente conseguir recurso para fazer um centro de treinamento adequado, a gente não precisa ter aqueles campos do lado da ressacada. Estamos estrategicamente próximos do aeroporto de Florianópolis, no sul da ilha, que tem vantagens e desvantagens, né? Facilmente o Avaí podia bolar um plano de ter um centro comercial ali, ou um hotel que atendesse o aeroporto e a equipe profissional de concentração e tudo mais, ou no próprio CT, aí tem que analisar, mas um hotel e vários centros ali, restaurantes, um escritório comercial, enfim, um ativo do clube que possa gerar mais conforto para o torcedor que vem para a ressacada, com alternativas de restaurantes e bares e entretenimento,
E, ao mesmo tempo, pode ser uma fonte alternativa de receitas para o clube, semelhante, por exemplo, como acontece no Botafogo do Rio de Janeiro, que tem ao lado do General Severiano o Shopping Rio Sul. E o Botafogo recebe receitas oriundas de um terreno, de um ativo que eles tinham, e agora tem um shopping. Então, o Avaí, até para melhorar o entorno da ressacada e melhorar a experiência do torcedor num match day, também trazer uma fonte alternativa de receita. É claro que tudo isso aí envolve um desafio de planejamento, né? E de uma engenharia financeira para viabilizar isso. Claro. Mas aí você tem que usar criatividade para atrair parceiros, atrair investidores, e enfim. Esse é o desafio da gestão. Claro. Se fosse fácil, qualquer um ia lá e fazia, né, Salom? É isso aí. Então, o quinto aí, inovação, né? Tem ainda uma questão da inovação, né, Júlio, que é a própria cidade, né? Florianópolis é a cidade tecnológica do Brasil e isso está pouco explorado, acho, pelo Avaí, né? O Avaí poderia muito mais aderir a isso, né? Se um clube de futebol quisesse usar a tecnologia como um drive de crescimento, as organizações exponenciais que eu falei, qual seria uma das melhores cidades do Brasil para esse clube fazer isso? O Polo Tecnológico de Florianópolis. Nós temos muitos talentos na parte de tecnologia, de informação e comunicação, e aqui nós estamos no celeiro e num polo tecnológico muito forte. Então, a gente vai querer, eu quero que o Avaí ele colhe um pouquinho na cidade de Florianópolis para mostrar a força da tecnologia no futebol para o Brasil, sendo um modelo, aproveitando uma potencialidade local. Claro. Essa é uma forma muito boa de fazer, e assim eu conto com pessoas que vão nos ajudar nessa situação. Gustavo Tremel do Vale Pereira, que é membro do nosso Avaí, ele vai nos ajudar, né, e ajudou na concepção desse plano, né? O Jaime de Paula, que está acompanhando a live aí, irmão da Cacá de Paula, da Nelway, né, uma empresa que tem um renome internacional nessa área, Nelway. Então, não só esses, né, não podemos exclusivizar isso, mas o Avaí vai estar, vamos avisar para o pessoal, o Avaí vai estar aberto a parcerias de empresas inovadoras e tecnológicas. E tem tudo a ver, né? Até vou pular o sexto aqui, que fala de estrutura, porque a gente já falou um pouco, né, de CT e tal. A gente iniciou bastante. Demos uma volta ali para chegar no sétimo, que é o comercial, né? E assim, tudo isso, tudo que está falando aqui são ideias, e quem vai implementar isso, quem vai atrás desses parceiros, atrás de viabilizar isso, é o comercial, que é quem vai trazer essas receitas para cá, né, Bruno? E aí, a estratégia também nesse quesito é fundamental, né? Assim, existe um equívoco na nossa avaliação, assim, de se confundir o trabalho do marketing com o trabalho do comercial. São coisas absolutamente diferentes, elas se conversam, logicamente, mas o trabalho de um é uma coisa e o trabalho de outro é outra. A estruturação, assim, o Avaí tem uma série de, além da atividade, essa atividade do futebol, ela gera uma série de desdobramentos econômicos, e parte da tarefa do clube como um agente econômico é monetizar o máximo possível para poder retroalimentar o investimento na sua atividade fim. E parte desse processo é a estruturação efetiva de um departamento comercial, com estratégias comerciais, com práticas de mercado. Então, nessa linha está estruturado o nosso plano de gestão, no sentido de desvincular essa imagem de que o marketing tem que trazer dinheiro, quem tem que trazer dinheiro é o departamento comercial.
E precisa ser dotado o departamento comercial de ferramentas para conseguir efetuar esse trabalho. Então, de ferramentas de tecnologia, mas também de orçamento, também de ferramentas concretas para que possa efetuar esse trabalho de captação de recursos para o clube. E que essa captação ela vai permear as diversas atividades, desde a questão do relacionamento com o sócio, desde a questão dos produtos licenciados, de monetização de rede social, enfim, toda aquela atividade que seja exercida no clube, que tenha o potencial de gerar recurso, deve estar presente na estratégia do departamento comercial, sempre alinhado com todos aqueles outros aspectos de governança, né? Então, assim, os processos adequados, transparência, o olhar para o torcedor, enfim. Então, nessa linha que está pensado no nosso plano de gestão a questão comercial. E assim, né, Júlio, eu acho que também um departamento comercial e ações nesse sentido, né? Eles geralmente são tidos como grandes ações, no sentido, ou eu faço um projeto e ganho 30 milhões de reais e salvo o ano, ou não dá. Não, dá para tu ter pequenas ações, né? Botar o Avaí no cenário de eventos corporativos, a área lá em cima dos camarotes, ela pode ser muito bem usado para eventos, não tem nenhum grande centro de eventos no sul da ilha, e a Ressacada não está nesse radar. Acho que é por aí também, né, Júlia? Essa criatividade para ações que somadas dão um grande projeto, mas que são pontuais e igualmente importantes, né? A criatividade é a peça-chave dessa questão, né? Ela limita as ações. Quanto mais ações criativas você tem, mais alternativas de receita vem. Estava pensando esses tempos assim que a gente podia. Imagina assim, Salum, quanto você acha que um torcedor havaiano pagaria por uma bola do acesso do domingo passado, assinado pelo Renato, que fez o gol do acesso, ou pelos jogadores, né? O Bruno, que fez uma grande temporada, o Lourenço, que é esse potencial que a gente falou, o Betão, líder, nosso capitão, né? Enfim, esse tipo de produto não está à venda na nossa loja, não está à venda em nenhum lugar. Né? Como é que se chama isso aí, Bruno? Memorabilia. Memorabilia. Os americanos são fanáticos nisso e tem uma fonte inesgotável, né? de histórias e de objetos vinculados a histórias, né? Então, a bola do touchdown do 600 do Tom Brady ali, que eles deram pro torcedor. Não, mas eu fiz a pergunta da bola do Renato. Renato. Ali, olha, na euforia, depois do jogo, dava para ganhar um dinheirinho. Dava pra ganhar. Ou mesmo que assim, acho, né, não vai ser R$1 milhão vai comprar bola, mas, por exemplo, que o Avaí use a bola como um leilão beneficente, por exemplo, né? O que vai agregar a marca Avaí, o marketing social por trás disso, vai nos trazer recurso indiretamente, né? Mas será que alguém pensou lá dentro, vou guardar a bola do acesso? O principal jogaram, sabe qual é? Sabe? O principal é ver que tá tudo interligado, todas as práticas, como tu, por exemplo, falasse, de ter um espaço para eventos na Ressacada. Muitas vezes, trabalhadores de uma empresa vão fazer um evento lá, às vezes o trabalhador paulista, gaúcho, ele vai na Ressacada, começa a gostar do Avaí, do ambiente da Ressacada, começa a comprar produtos, então são todas coisas que vão se interligando, né? Trazendo novos potenciais clientes, simpatizantes, enfim. Uma outra fonte comercial, mas eu vou fazer um link com o item anterior, que é a questão do patrimônio. Nosso plano é criar o centro de memória do Avaí. Então, tu vai mexer com a paixão do torcedor, você vai preservar a história do clube, e nesse percurso que ele faz sobre a história do clube, ele pode desembocar na lojinha do clube, onde ele vai poder encontrar itens de produtos licenciados ou lembranças,
e de repente criar uma linha de produtos licenciados ou não, de itens históricos, né? Se conseguirem resgatar uma foto lá de 1923 do primeiro título, não sei se tem essa foto ou não, mas fazer uma réplica dessa camisa, ou a de 24, 25, o que tiver, né? São tudo fontes alternativas, né? A gente podia criar conteúdos digitais contando a nossa história. Com certeza. Né? Para mim, o departamento histórico, né, vai ter que estar muito junto à comunicação para produzir conteúdo, né? Exatamente. Não pode começar um projeto e assim, a gente sabe das pessoas que estão competentes lá, mas enfim, às vezes começa um projeto em 2, 3 episódios, acaba, muitas vezes não dá uma continuidade, e o torcedor, a história do Avaí, ela é riquíssima, né? Tem muita coisa a ser explorada. O Copete agora passou, né, o Schirman como artilheiro estrangeiro. Quem foi o Schirman? Né? O pessoal sabe que é o Wilhelm Schirman, pai do Wilfredo Schirman, da família Schirman, obviamente, que fez navegador. A volta no mundo. Então, assim, então, isso tudo não pode passar batido numa história rica como a do Avaí. Isso gera engajamento, o torcedor gera pertencimento, ele sabe mais, né? Então, isso foi uma coisa que o Avaí ainda bem não herdou do co-irmão, né? Que é achar que o futebol foi inventado nos anos 2000 e dali para trás não existe nada. Não, o Avaí sempre valorizou a sua história. A grandeza do clube é como ele foi construído, claro, como ele chegou até exatamente, aqui. Né? O Avaí tem 18 títulos estaduais hoje, porque ganhou em 24, ganhou em 45, em 42, 43, 44, enfim. Então, as coisas têm que estar realmente, e tudo isso numa teia de entrega para o torcedor, não tem como ser diferente. Outras questões, assim, a gente está atento aos recordes e coisas que o Avaí pode alcançar, né? Sei lá, uma ideia agora, qual é a temporada que o Avaí ganhou mais vezes? Quantas vitórias foram? Vamos tentar bater esse recorde, né? Esses dias eu tava, não sei se eu vi no Twitter ou alguém me falou que o Bruno Silva é um atleta que foi campeão pelo Avaí em 3 décadas diferentes. Sim, né? E o Adolfo Boss, né? Foi também goleiro nos anos 20. Então, são marcos, né? São conquistas que têm que ser registradas, claro, lembradas. De repente, sei lá, cria uma camisa do Bruno com essas 3 estrelas, uma em cada década, e comercializa através de um parceiro licenciado, e a gente paga direito de imagem dos jogadores, a gente tem que ter uma exploração desse ativo também, né? Então, voltando ao início da nossa conversa, o limite das receitas comerciais extras é feita pela nossa criatividade. Sim. Se nós tivermos uma criatividade alta e lançar produtos de apelo popular, de apelo ou de algum segmento, né, a gente consegue buscar fontes alternativas de receitas. Com certeza, não dá para ficar ali, né? Patrocínio master, sócio e televisão. E sócio torcedor desse jeito de sempre, né? Tipo, começou o ano, olha, tem X jogos, se tu for sócio, tu paga menos. Não, o relacionamento com o sócio é outra coisa, né? É uma coisa mais além. Tá vencido aqui o plano, então, abordamos todos os 7 itens, né? Passamos da 1h40 já de live, tinha prometido 1 horinha aqui para os candidatos. Tem uma coisinha que eu queria falar, né? Acho claro, vai. Olha, uma frasezinha que o pessoal fala, né? Sextou, né? Sextou, encerrar. Pensei que tu repetido louco, cara. Não, louco não. Sextou, Xavier. Vamos lá, 1h30. 1h40 de... não, sextou para todo mundo, né? Mas sextou hoje não pode ser pesado, né? Amanhã tem que estar todo mundo lá. Sextou com responsabilidade. Não tem a lei seca, como tem na campanha regular, né? Então vamos com calma para não queimar a largada aí, rapaziada. Mas enfim, chegamos a 1h40 aqui de live, né? Do nosso Avaí junto com a Chapa Avaí Centenário, esse projeto que foi criado aí desde o começo, né? Da campanha, o nosso Avaí aderiu a Chapa e a Chapa aderiu ao nosso Avaí, né? Rolou essa simbiose e a gente está aqui a um dia da eleição, a eleição é amanhã, podendo falar uma conversa de alto nível, com proposições, com
uma ideia muito mais madura do nosso clube, que é isso que a gente quer, né? E, assim, o Avaí só vai sair da situação financeira difícil que se encontra e conquistar resultados em campo com projeto, com plano, com estratégia e com execução. Nós não vamos sair, não vamos mudar a história do Avaí revirando o passado e vendo quem fez mais ou menos parte de gestões anteriores. Eu acho que o Avaí é muito grande para a gente reduzir a discussão na eleição a isso, né? E eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses 15 dias aí de campanha, vencer isso, né? Acho que fomos uma campanha bastante propositiva. Quero agradecer ao Salum, que esteve aqui com a gente, né? Outro membro do nosso Avaí, obrigado por estar aqui, né? Obrigado pelo espaço de sempre. Agradecer aos candidatos, ao Júlio, ao Bruno, pela campanha que vocês fizeram, pelo projeto que vocês fizeram. Nós. Por terem colocado o nome à disposição. Agradecer também pela confiança que vocês tiveram com o nosso Avaí, pelo respeito que vocês tiveram conosco, de sempre buscar reuniões, contato, nos convidar a fazer parte do projeto. E é isso, amanhã estamos todos lá. Votem aí, Chapa 2, Avaí Centenário. Obrigado, Salum. Obrigado ao Bruno Comicholi, nosso candidato a vice aí. Se quiser dar o teu recado final ao torcedor havaiano. Então, eu teria muita gente para agradecer, porque muita gente se viu representado na nossa candidatura e nos apoiou sem nenhum interesse em troca, simplesmente pelo desejo de fazer um Avaí melhor. Então, se eu fosse agradecer, eu deixaria alguém de lado. Fica esse agradecimento genérico aí, mas dizer que a gente termina a campanha hoje, amanhã ainda já é a votação, né? Então, não sei se é campanha ou não amanhã, mas a gente termina a campanha hoje, e eu termino extremamente feliz e orgulhoso do que os nossos apoiadores, o Júlio e eu fizemos durante essas semanas. A gente procurou trazer propostas e ideias viáveis para transformar o Avaí, que esse é o nosso objetivo. Então, obrigado, convoco, conclamo, peço a todos os havaianos com direito a voto que amanhã compareçam à ressacada das 9 às 18 horas e confiem o seu voto à Chapa 2, Avaí Centenário. Obrigado. Valeu. Obrigado também ao Júlio Hecht, né? Também o sobrenome do Júlio foi escrito de todas as maneiras aí possíveis, né? Até o durante esse período, né, Júlio? Mas, enfim, obrigado, né, por estar aqui, por ter aceitado esse convite do nosso Avaí. Obrigado pela confiança, né, depositada na gente. Obrigado por estar aqui na live também. E ter um recado final aí para o torcedor havaiano. Agradecer o movimento Nosso Avaí, Salum, Xavier, Bruno, torcedor havaiano. Puxar uma frasezinha que eu li num banner do Nosso Avaí. O Avaí que você quer depende de ti. Torcedor havaiano, você tem o poder de mando, você que manda. E eu espero ter a honra de ser o mandatário dos mandantes, né, dos votantes, para a próxima gestão. Espero, e do fundo do coração, gostaria de receber essa honra de ser uma pessoa que vai ser um facilitador do grupo que vai mudar o Avaí. Não vai ser um presidente, não vai ser uma dupla. A gente precisa usar os mecanismos para facilitar essa mudança. E a mudança começa exatamente amanhã. Ajude-nos a ajudar o Avaí. A preocupação assim é muito grande. Nós temos que dar essa virada para que a gente tenha um futuro melhor. E eu espero contar com essa confiança do torcedor havaiano, que vá à ressacada, exerça seu poder de voto e escolha a Chapa 2, Avaí Centenário, Paixão e Inovação. Boa noite. Valeu, obrigado, Júlio, Bruno, Fábio Salum, obrigado, rapaziada, que está aqui nos bastidores, aqui o Rodrigo, chegou o Educa para brilhantar a nossa noite. Educa, aparece aqui na TV, vai. Vem cá, pô. Vem cá. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui, já a live vai estar também lá na página do Movimento Nosso Avaí. Não esqueça então, pessoal, amanhã das 9 às 18 horas, né, também conhecido como 6 da tarde,
lá na ressacada, documento com foto, exerça o seu direito e Chapa 2, Avaí Centenário, Paixão, Inovação. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.